A nova temporada do Sulicast está no ar. Conversa boa é conteúdo que fica. Um bate-papo leve com pouco de tudo. E hoje falando sobre a jornada ESG e sustentabilidade. Um tema tão importante no momento em que a Master lança também o segundo relatório de sustentabilidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com dois convidados muito especiais. Já ative o sininho para receber as nossas notificações, que fica aqui embaixo na descrição. Olá, convidados. Boa tarde, Cristiane Andreola. Seja bem-vinda, nossa gerente de RH e sustentabilidade aqui da Master. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Fran. É uma honra estar aqui no Sulicast, né? Esse bate-papo de qualidade com pessoas importantes, relevantes, né? Então, obrigada pelo espaço. E também temos a honra de receber o Ronaldo Roloff. Eu até perguntei para ele aqui no começo como é que eu pronuncio esse sobrenome. Estava me parecendo alemão, ele disse, não, é russo, é isso mesmo. O Ronaldo, que é consultor do Instituto Senai, que assessora a Master nessas questões de sustentabilidade desde 2004. Ronaldo, que honra ter você aqui, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de discorrer um pouquinho sobre esse assunto tão importante, tão brilhante, faz parte dessa corporação. E uma honra poder contribuir. E a gente já pode dar um spoiler, né, Cris? Que o Ronaldo ele é conhecido aqui como o Dr. GRI, o Senhor GRI. Depois eu quero saber tudo o que é esse tal de GRI, né? O que são esses padrões internacionais aí. Cris, começando contigo, né, esse bate-papo de hoje, né? Conta um pouquinho pra gente sobre a tua jornada aqui na Master, né? Você como gestora de RH, mas também responsável por todo esse processo de ESG. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi isso? Então, estou aqui na Master há 18 anos, né? Enquanto a Master completa 32 anos, eu já estou aqui há 18 anos. Já completei a maioridade também, né? E iniciei a jornada aqui na área de RH. E a área de RH e gestão foi também incorporando-se, integrando-se, né? E aí, nos últimos anos, a gente integrou também na área, além da administração de pessoal, da parte de saúde e segurança do trabalhador, a área de ESG, né? Então, desde 2024, que a gente optou estrategicamente por trazer uma jornada, uma metodologia de implantação ESG, também essa área está na Master, né? E estamos trabalhando muito a cultura de sustentabilidade via todo o processo de RH e gestão. Ronaldo, né? Um pouquinho da tua trajetória, né, como consultor e quando você chega aqui na Master, como é que tem sido isso tudo? E por que esse doutor GRE? Então, sou consultor do Instituto Senai de Tecnologia de Santa Catarina, já há 14 anos de Senai, então bacana que a gente consegue desenvolver, consegue aprimorar, sempre buscando agregar valor para os nossos clientes. E com a Master não é diferente. Estamos já há 2 anos nessa caminhada, crescendo, maturando o processo, capacitando as pessoas, capacitando de todos os níveis, né? Então é um trabalho interessante que temos a oportunidade de melhorar e analisar processos desde o operacional até a alta administração da empresa e trazer, né, o retorno de investimento, trazer resultados concretos, né? E a brincadeira do GRI, né, em função de ser um padrão internacional, né, uma referência para relatórios de sustentabilidade. Então, hoje o GRI é a principal ferramenta quando nós evoluímos e organizamos e queremos dar transparência para um relatório de sustentabilidade, é esse padrão GRI. Tem um estudo recente, onde é que aponta que 91% das empresas brasileiras que publicam relatórios dessa natureza, de ESG, de sustentabilidade, empregam o padrão GRI, né? Então, aqui com a Master não seria diferente. Estamos seguindo a mesma tendência, o que nos coloca a par em mesmas condições de empresas multinacionais, né, que publicam esse tipo de conteúdo. Mas eu quero falar por quê. Entre com a segunda história. Nós, né, que estamos no comitê e nas áreas que estamos ao lado do Ronaldo, a gente quer fazer um relatório de nosso jeitão, né, Fran? Escrever do nosso jeito. E aí a gente repassa pro Ronaldo dizer, Ronaldo, podemos colocar isso? Isso não é padrão GRI. Daí, aqui está faltando o GRI. E aí ficou essa piada. Eu falei, gente, não dá para falar nada pro Ronaldo, porque ele fala sempre, ao final de toda a orientação técnica,
Isso é padrão de RI, né? Que tem toda uma metodologia e através do trabalho do Instituto a gente consegue garantir. Então, o Ronaldo personifica o GRI aqui e nos educa no movimento e no padrão de um relatório que hoje tem os moldes internacionais. Então tá explicado, né? Ele conta tudo direitinho. A gente conta como foi os bastidores e aí esse novo nome, né? Mas é com carinho, né? Até pela proximidade que a gente tem, um consultor que a gente tem muito carinho, que nos ajuda muito, né? Nessa entrega tão relevante e nessa jornada em ESG. Uma parceria de sucesso, né, Cris? Tão bom poder contar com, né, parceiros desse calibre aí. Sim. Mas afinal, né, agora já entrando nesse tema, né, se eu tivesse que dizer, assim, tentar dar não conceito, mas trazer para a prática, o que que é a jornada ESG, Cris, que você tão bem comanda aqui na empresa, e depois, Ronaldo, também contigo, o que é esse termo sustentabilidade? É só uma moda, né, que veio, porque a gente vê na gestão movimentos que não passam de um modismo, ou isso realmente veio para ficar? Algo muito importante, né, Fran, que nós estamos numa empresa que desde a sua constituição, há 32 anos atrás, já preconizava produzir com sustentabilidade, né, cuidando do meio ambiente, cuidando da forma que destina os dejetos, da forma que a gente cuida da água e das pessoas também. No entanto, nos últimos anos, para a gente posicionar-se também, comparando-se com empresas de ordem mundial, também se faz necessário adotar algumas práticas que validem o ESG. Por isso que em 2024, a alta administração, olhando o movimento de internacionalização, o movimento de crescimento, optou por realmente escolher uma metodologia de implantação de uma jornada. Então, no mercado, hoje tem vários consultores, né? E a gente, na época, também fez uma busca aí de que consultorias daria mais certo ou match aqui com a nossa empresa. E aí que a gente encontrou o Instituto Senai, né? Então, de lá para cá que a gente implantou uma jornada, que é uma jornada que nunca mais terá fim. Porque a melhoria contínua, todo ano vai ter melhorias que a gente vai implantar, processos novos, processos que precisam ser aprimorados, né? Então, a gente começou em 2024, mas vai exponenciar todo ano. É essa espiral, né, Ronaldo? Que a gente começa no movimento, implanta, melhora, daí vai aumentando, vai evoluindo, né? Então, é isso que a gente está vivendo nesse momento, né? E, Ronaldo, o conceito de sustentabilidade, às vezes, né, ou lá no passado, ele era muito relacionado só ao meio ambiente, né? A Cris falou aqui das práticas, mas isso evoluiu muito, né? Sustentabilidade, ela é um conceito já global, né? Perfeito. Exatamente. Dentro do Instituto Senai, nós fizemos parte da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. E está na nossa missão, está no nosso DNA, agregar valor, né, e gerar impacto positivo para a economia catarinense, né, por meio desse trabalho conjunto com empresas, né? E esse conceito da sustentabilidade, de fato, antigamente tinha esse viés de sustentabilidade ser visto como algo ambiental, somente ambiental. Mas com todas as mudanças, a evolução, esse conceito foi se adequando para a nova tendência mundial. Então, hoje, quando nós falamos de sustentabilidade, é olhar a saúde do negócio. Entender o negócio, como esse negócio cresce, como é que esse negócio, qual é o contexto, como é que ele se organiza. E o ESG, né, bem dos acrônimos de ambiental, continua tendo esse olhar ambiental, mas também analisando e contextualizando os aspectos sociais e os aspectos de governança, né? Naturalmente, os aspectos de governança, até por olhar para a característica como um negócio, a saúde do negócio, ele acaba, de certa forma, se tomando mais relevância, né? Então, gerando impacto positivo para a empresa, né? Para os seus stakeholders, né? Ou seja, quem seriam os stakeholders? Clientes, parceiros, fornecedores, órgãos reguladores, órgãos de controle. Então, quando nós analisamos todo esse contexto, né, do ESG, da sustentabilidade dentro de uma empresa, e nós, do Instituto, por meio da nossa consultoria, nós temos atendido aí uma boa quantidade, né, podendo gerar bastante impacto positivo nesse sentido, conseguindo trazer aí, olhar desde a conformidade legal, a conformidade social, mas trazer aspectos de fortalecer a reputação da empresa, a credibilidade da empresa, que a empresa possa crescer o seu negócio, buscar novos clientes, novos horizontes, buscar fontes de fomento, né? Hoje existem uma série de bancos, né, que têm condições
taxa de juros diferenciada para empresas que demonstram e que possuem resultados em ESG. Então, o investir em ESG traz, né, vários benefícios, vários resultados que crescem, né, tornam o negócio sustentável e fortalecem a maturidade do negócio. Eu acho que o Ronaldo traz uma coisa muito importante, que é o olhar do stakeholder, né? Então, quando a gente fala de ESG, uma das principais formas de demonstrar o compromisso das empresas em ESG é ter a matriz de materialidade. A matriz de materialidade nada mais é que é uma ferramenta onde a gente deixa claro para todos os stakeholders quais são os temas materiais concretos que a Master vai focar nos próximos 2 anos. Inclusive, nós desenvolvemos em 2024 a nossa matriz, perguntando para todos os nossos stakeholders, uma pergunta simples, mas muito importante, questionando todos, perguntando como que você, que tem interesse em que a Master seja uma empresa próspera, que tenha perenidade, o que você espera dessa empresa? Nos aspectos sociais, ambientais e governança. E todos falaram, né? E quando a gente fala de todos, a gente perguntou desde para pessoas da comunidade, o padre, né? Os clientes, os fornecedores, os acionistas, os colaboradores, que nos responderam e falaram, nós queremos realmente que a Master olhe 9 temas materiais. E isso foi o coração do primeiro ano. A matriz entregar, deixar claro os 9 temas materiais que hoje estão no nosso relatório de sustentabilidade e são nosso foco de atuação, é um marco de ESG. Então, isso recheia, vamos ver o relatório que a gente vai falar na sequência. Não dá para falar de relatório de sustentabilidade, né, Ronaldo, sem ter a matriz, sem deixar claro quais são os temas que nós estamos priorizando, fazendo plano de ação, olhando com cuidado, como, por exemplo, os temas, né, gestão da água, saúde e segurança do trabalhador, governança, compliance, ética, integridade, desempenho econômico, que são os nossos temas ditos, não sobre a ótica da diretoria ou de gestores, mas sim sobre a ótica de todos os públicos interessados em nossa empresa. Então, isso que dá validade à jornada em ESG. Legal. E agora falando do relatório em si, né? Usamos esse contexto para chegar nesse documento, aí é um documento, né? Podemos chamar assim. E a gente pode dizer que ele também tem um viés assim de quase que prestar contas ao mercado, à comunidade, sobre essa atuação da Master. É um pouco por aí. Exatamente. Um relatório de sustentabilidade é uma boa prática de transparência, né? De demonstrar o compromisso, né? Como a Cris bem comentou. E interessante frisar que o relatório de sustentabilidade, ele é um documento construído para o público externo. Então, onde a Master pode utilizar esse documento como um novo cartão de visitas na prospecção de novos clientes, de novos mercados, né? Então, demonstrar, poxa, quero conhecer a Master. Como é que eu posso conhecer quem é a Master? Por meio de um relatório de sustentabilidade, porque ali nós temos informações gerais da empresa, desde o contexto histórico da empresa, fundação, crescimento ao longo dos anos, dos 32 anos de empresa, toda essa análise dos temas materiais, como a Cris comentou, e o que nós evoluímos, o que deu certo, né, com nossas visões de futuro, o que nós projetamos para crescimento. Então, é um consolidado de informações dividido naturalmente em aspectos ambientais, sociais e de governança, mas que dá publicidade para dar a cara de quem é a Master, em como a Master passou o ano de 2025, né? Como evoluiu e aonde é que ela chegou nesse período. Eu acho que uma coisa importante do relatório é que ele é resultado da forma que a Master faz a gestão. Ele não é algo construído para entregar para a comunidade ou para um stakeholder para falar sobre práticas. Ele é a consolidação de tudo que a gente fez. É isso que torna um relatório relevante, né? Tem um termo que a gente usa, né, que é o greenwash. Né? Vou deixar o Ronaldo explicar que ele, tecnicamente, né, ele traz muito isso e é muito importante que hoje no mercado tem muitos relatórios que são greenwash, né, Ronaldo? Infelizmente, né? Infelizmente, né? Então explica para o público o que é um relatório ou uma prática greenwash, né? Exatamente. Não é o caso da Master, né? Mas o greenwash é uma expressão em inglês, naturalmente, né? Mas que traduz falar alguma coisa, demonstrar alguma coisa que naquilo, na verdade, você não é. Como se fosse uma maquiagem verde. Sim. Né? Você demonstrar, querer vender uma imagem que você
é uma empresa séria, comprometida, que você tem resultados, mas quando você vai a fundo analisar, e Não é acaba bem aquilo. não é bem aquilo, né? Então nós tomamos muito esse cuidado com os nossos clientes, né, e com a Master, né, um combinado que nós fizemos desde o primeiro momento, né? Ó, estamos construindo essa parceria, mas com seriedade, com compromisso, né? Queremos chegar no relatório? Queremos, mas temos passos iniciais, por exemplo, a materialidade, a evolução dos temas, a formação do comitê ESG, Perfeito. temos passos para chegar num resultado que é o relatório de sustentabilidade com respaldo, com credibilidade, né? Porque nós queremos dar vazão, dar publicidade para esse relatório, né? A Master, dar para resultado, mas tendo a segurança Uhum. que o resultado, as informações que estão ali descritas, elas são verdadeiras. Ronaldo, Cris, e alguns destaques, né, dessas 3 grandes áreas que o relatório está trazendo como uma fotografia, né, que nós falamos, fiel da atuação da Master em 2025. O que vocês selecionaram e que vocês trouxeram uma colinha, né? Pois é. O que nós temos de destaque, né, dessa evolução, que mostra a evolução de 24 para 25, né? Lembrando, então, que esse segundo relatório ele é referente ao período de 2025, né, Ronaldo? Que Exatamente. destaques a gente tem que vocês queiram compartilhar com a nossa audiência? Legal. Eu vou começar com os aspectos de governança, né, que embasam, dão um tom de toda a saúde do negócio, a boa saúde do negócio. Um grande destaque foram os avanços na estrutura de compliance. Então, foram desenvolvidas um conjunto de políticas de compliance, anticorrupção, trabalho sério, dedicado. Foi construído toda uma estrutura e atualização do canal de ética, né? Então, tendo um canal terceirizado que dá fomento, que dá credibilidade, amplamente divulgado, né? Que permite denúncias anônimas, né? Manifestações para, né, situações diversas, mas com boa fé, com boa intenção em agregar valor, trazer resultados, né, e buscar o compliance, trazer o correto para dentro da governança da empresa. Um outro grande destaque, ainda dentro da vertente da governança, são o próprio desempenho. Enquanto a empresa cresceu, Perfeito. né, o desempenho econômico da empresa, tomando como base o ano 2024 e o ano 2025. Trouxe aqui alguns números, né, para elucidar, mas, por exemplo, a questão do faturamento. Faturamento em 2024, que eram de 1,2 bi, foram para 1,38 bilhões. Poxa, legal. Mas o faturamento só não é um número tão concreto. Agora, quando nós analisamos em conjunto com o EBITDA, o que é o EBITDA, né? É o lucro da empresa antes dos juros, né? Da depreciação, da amortização, dos impostos. Então, veja, o faturamento junto com o lucro, e aí o EBITDA consolidado dos 2 anos, 2024, tivemos um EBITDA de 179 milhões, e em 2025 evoluímos para 308 milhões. É uma evolução incrível. Exatamente. E esse resultado não é por acaso. Eu trago um dado aqui que é o investimento, a modernização no Parque Fabril, que em 2024 foram 30 milhões investidos, em 2025 foram 162 milhões de reais em investimentos. Novas máquinas, novos equipamentos, novas infraestruturas. Muita tecnologia na indústria, né? Então foram investimentos que, ao longo do próprio ano, já trouxeram retorno e permitiram esse crescimento da saúde do negócio, do bom negócio da Master, né? Vou deixar aqui nos comentários os aspectos sociais. Bem bacana que o Ronaldo coloca, e um dos resultados de um bom ano como esse foi o nosso PLR, nossa participação nos lucros e resultados, que foi direto, né, que é uma política da empresa de distribuir e valorizar também o lucro aos seus colaboradores acima de 18 milhões. Super expressivo, né? Então, em 2024, em torno acima de 6, 2025, 18, né? Então, de fato, aí está a questão bem concreta do retorno para o colaborador, para o familiar, para a comunidade. O recurso ele vai ficar aqui na comunidade, está sendo gasto pelo trabalhador, melhorando a vida do trabalhador, né? Eu gosto muito de falar do social, eu sou suspeita de falar, porque estou na área de gente, de gestão, mas nós evoluímos muito com a vinda do ESG, olhando o aspecto social. Eu vou citar 2 exemplos aqui que são bem, tem evidências concretas, né? O primeiro deles, então, é o IST, que é o Índice de Segurança do Trabalho, que é um índice utilizado por
empresas mundialmente reconhecidas com boas práticas de segurança, que a gente mede através do índice. A gente compara horas trabalhadas com horas de acidentes e dias afastados. Então, quanto menor o índice, melhor. Né? Então, boas práticas utilizadas no mundo todo, se fala de 2%. Então, em 2024, estava com 2,41. Já é um bom número, está bem próximo do 2, né? O ano passado fomos para 2,29. Aqui expressa o cuidado que todos os dias a gente tem com as 2.000 pessoas que todos os dias vêm trabalhar com a gente, que chegam bem e que vão operar uma máquina, que vão fazer um processo e que nós temos a responsabilidade de cuidar de todos, né? Então, o IST é uma forma de a gente valorizar as pessoas, cuidar da segurança, da saúde. Então, isso é muito importante. É uma evidência dessa evolução no S, né? Então, um outro destaque também de 2025 foi a implantação do plano de carreira. O plano de carreira, de forma profissionalizada, é uma evidência da forma que a gente quer cuidar das pessoas, deixando claro como as pessoas olham a sua carreira para o futuro. Então, a Master está crescendo, né? Uma empresa muito pujante. Então, as pessoas também querem correlacionar o seu crescimento também com a empresa. Então, deixar claro, com pesquisa de mercado, com parâmetros de mercado, com boas práticas de mercado, como a gente cuida de cada pessoa, olhando sua carreira, olhando seu crescimento, olhando seu desenvolvimento, fomentando um bom feedback numa perspectiva de carreira. Então, tudo isso a gente está remodelando. Iniciamos o ano passado, implantamos essa metodologia e vamos consolidar ao longo do tempo, né? Então, são evidências de que o S de fato está sendo cuidado, de que as pessoas estão sendo cuidadas. E tem um S super especial que a gente participa junto, né, Fran? Que a gente não pode deixar de destacar, que a gente fomentou muito também, também muito impulsionado pelo resultado da companhia. A gente também tem um marco na parte de distribuição social de valor agregado, de investimento social, que a gente chama nas comunidades. Em 2024, a gente aportou 317 mil em recursos sociais e o ano passado chegamos a 2,7 milhões de recursos aportados na comunidade. O que é isso, né? A Master merece uma salva de palmas, né? A Master e a região do que estamos inseridos, né? Aqui é de ser claro que esses 2,7, parte desse recurso, ele é de fato organizado via lei de incentivo fiscal, ou seja, parte do imposto de renda que a Master destinaria, e tem uma parte legal, regulatória, né? Que se destina para uma obrigatoriedade de pagamento de impostos, né? Então, em vez de a gente direcionar para fins governamentais que fazem a gestão do recurso, esse valor é deixado aqui na nossa comunidade, na nossa região. Então, tem toda uma estrutura interna hoje que faz um trabalho direcionado para aportar esses valores aqui na região. Em projetos sociais, educacionais, em projetos esportivos, né? Na saúde, em alguns culturais também. Então, de fato, esse valor ele vai ser executado no decorrer dos próximos 2 anos, porque ele é retirado do exercício do ano anterior e ele vai ser executado a partir de agora. Além disso, a Master também tem um aporte direto do caixa, a gente sempre fala assim, um recurso destinado também. E o ESG nos trouxe aí a PISP, né, que é a Política de Investimento Social Privado, que delimitou valores que a empresa vai aportar e que a gente, através de um edital, associações de toda da nossa sociedade, né, seja de Videira, seja de Papanduva ou de qualquer cidade, possam se cadastrar no edital e receber valores da Master, né, depois é fomentado, executado pelo Instituto Master, que é o braço social da Master, mas o recurso, quem paga a conta, né, é a empresa, mas só investe no social se tem resultado, né? Resultado sustentável, né? Então, o ESG traz bem essa questão de uma empresa forte, com rentabilidade, com resultado efetivo constante, com planejamento estratégico, que gera fomento, gera resultado e se aplica na sociedade. Então, aqui é, de fato, o recurso aplicado de uma forma inteligente. E, Ronaldo, agora falando no aspecto ambiental, né? Quais são os destaques que o relatório traz para nós? Então, a Master, ao longo de toda a sua jornada, né, sempre foi uma empresa muito sólida, muito preocupada com o ambiental. E, naturalmente, nesses 2 últimos anos, também demonstrou esse compromisso com os cuidados e as boas práticas ambientais, alicerçadas pela ISO 14001, que é uma certificação, né? Mas também tivemos resultados muito interessantes, começando com 0 de recall dos produtos, né? Então, a manutenção do 0 recall já é um resultado bastante expressivo.
Esse zero recall, ele também é resultado da manutenção de algumas boas práticas, de certificações que a Master possui. Por exemplo, o bem-estar animal, a GRSC, Uhum. a IFS. Então, são certificações que consolidam, que premiam, que diferenciam a Master dentro desse mercado da criação né, de suínos. E um outro destaque muito interessante, que até inclusive é um tema material, é a gestão da água, né? A Master tem uma boa prática, uma preocupação com o uso racional da água, que é um bem comum, e a água de reuso, então um desenvolvimento que foi feito, denominado Sistrates, que reutiliza a água do processo. Então, em 2025, tivemos um resultado de 7,3 milhões de litros de água economizados. Água potável que foi economizada, né, e gerada por água de reuso. Então, um resultado bastante expressivo, né? E algo muito importante, né, Fran, que também esse é um diferencial que veio no nosso último relatório, né, que torna o nosso relatório, inclusive, diferente de outros relatórios de mercado. A gente ousa falar isso, né? Porque o nosso relatório trouxe algo falando de toda a construção de 2025, dos resultados sustentáveis e econômicos, né? Mas a gente já falou do futuro. A gente tem o P30, né, que é nosso plano, nosso projeto, nosso plano de crescimento até 2030, que a Master tem muito claro esse viés e como a gente vai estar, né, no nosso planejamento estratégico até 2030. E em 2025 a gente iniciou a execução do P30. Então, a gente coloca também no nosso relatório essa execução, esse início, os próprios investimentos em modernização, em ampliação de unidades já estão fazendo parte do P30. Mas a gente já coloca esse olhar do futuro, essa pitadinha de até 2030 a gente vai sair, então, de 38 mil matrizes, né, para 60 mil matrizes. Já falando desse futuro, né? A gente falou hoje nós temos uma base nas indústrias de 3 mil suínos, nós vamos ter até 2030 6 mil suínos. Então, já deixando claro para o nosso stakeholder, nossa jornada de futuro, como a gente vai estar no futuro, né? Então, identificando 2025 com um marco também, porque nós já estamos executando o nosso P30, né? É como se disséssemos que prestamos contas de tudo que já aconteceu em 2025, planejando e executando já esse futuro que vem pela frente. Imagino que um stakeholder, né? Como você falou, investidores, mercado, olhar uma jornada de crescimento consolidado que trouxe um resultado. E a perspectiva de futuro é muito interessante. É muito inteligente, né? E, Ronaldo, agora, se você não, né? Agora, tirando a Cris, que está aqui na cena, né? Se você não tivesse nem no Solicast, enfim, você diria que qual esse nível de saudabilidade, digamos assim, do negócio da Master? É uma empresa diferenciada, né? Suspeita falada, mas acho que nós percebemos como a empresa tem engajamento, tem seriedade, busca a perenidade do seu negócio, né? Quer crescer, tem ambição, tem responsabilidade, tem compromisso. Então, é uma empresa muito pujante, né? Tem resultados estão aí para comprovar né, o crescimento e essas metas arrojadas, né? São metas audaciosas que uma empresa que realmente quer crescer, quer expandir, quer trazer um desempenho, um retorno sustentável, né? E tem muito mais por aí, né? O trabalho, ele já vem de 2 anos, mas ao longo desse ano 2026 estamos com novas ações, estamos com novos desenvolvimentos. Por exemplo, se me permite comentar, né? Claro. Voltando para a vertente da governança, temos aí um interesse e um compromisso de desenvolver uma gestão de riscos, né? Um trabalho bastante voltado para fortalecer a tomada de decisão, qualificar a tomada de decisão. Então, toda uma estrutura, um desenvolvimento olhando para uma consolidação de uma matriz de riscos, olhando também para a devida diligência de integridade. O que é essa devida diligência, né? É olhar para o meu negócio, mas com quem eu me relaciono. Não adianta eu fazer o correto se o meu fornecedor fizer alguma coisa errada, né? Então, olhar além dos meus horizontes, para a minha cadeia. Então, a devida diligência é buscar a integridade, o correto, para o meu negócio, mas também com quem eu me relaciono, com meus fornecedores. E aí a gente gera exatamente esse ecossistema. O bem, fazer o bem para o meu próximo e para o meu negócio. Então, essa está como um objetivo, como uma oportunidade de crescimento
um compromisso, É. né, para esse ano de 2026 que estamos já atuando, já desenvolvendo. E nas palavras do Ronaldo, a gente está executando nosso propósito, né, que é alimentar as pessoas para o mundo prosperar. Né? E o relatório traz justamente essa característica, essa evidência de que nós estamos nesse caminho. Que legal, né? Uma conversa com tanta qualidade, com tanta riqueza de detalhe. Mas agora, já se aproximando do final da nossa entrevista, Cris e Ronaldo, queria que vocês comentassem com a nossa audiência onde as pessoas acessam o relatório, né? Em que versões ele está. Eu estou sabendo que não tem uma versão impressa, o que já demonstra o nosso compromisso também com um respeito, né, com o meio ambiente, mas nas plataformas digitais, Sim. Cris. Isso mesmo, em todas as nossas plataformas digitais, a gente já colocou o QR Code, né? Nas mídias sociais da Master, né? Mas ele, oficialmente, ele fica no nosso site, né? Já está lá de 2024, agora 2025, já demonstrando esse caminho, essa jornada evolutiva, né? Mas é lá no nosso site, né? No www.master.agr.br está lá o nosso relatório de sustentabilidade. E ele tem uma versão em inglês também. Isso, exatamente. Português e inglês. Acessibilidade, que bacana. Só parabenizar, né, Ronaldo, pela consultoria, nosso parceiro, né, que Sim. agradecer o Instituto Senai em teu nome. Cris, né, parabéns por tudo. A Cris, a gente brinca que ela é até chefe de torcida, porque não tem uma pessoa mais animada, né, Ronaldo? Ela chega com esse ânimo, o pique é lá em cima e é assim que você coloca todo mundo para funcionar, né, Cris? Nos propósitos da empresa, essa visão de futuro tão maravilhosa que é a Master, a detentora da marca Sulita, né? Outro dia tinha um comentário de uma pessoa que ativou o sininho, recebe nosso conteúdo e assiste todos os nossos episódios. Ela dizia, vocês falam tanto da Master, o que a Master é da Sulita? Achei isso engraçadinho. Então, né, a Master é a empresa que detém a marca Sulita, né? E agora vivendo uma jornada de internacionalização, de crescimento, né? Muito ousada, muito pujante. E trazê-los aqui para falar não só de um documento que está sendo disponibilizado, mas falar de todo esse movimento, né? E muitas pessoas estão engajadas no processo, eu acredito, né, Cris? Engajadas toda a companhia, toda a corporação, né? Sim, desde a alta administração, né? Acho que nada disso aconteceria se o Mário, se o Manolo, se o Nico, se o Luiz não fossem nossos verdadeiros sponsors no movimento, né? E a gente tem um comitê muito ativo, que é do Comitê SG, que desde o início é uma pré-condição aí da estruturação da governança, ter um comitê focado nisso. A Ciane, que coordena, né, o comitê, faz um trabalho brilhante, também super engajada no movimento, mas todos, né? A gente trabalha em conjunto, é uma construção conjunta, né? E representa o trabalho de todos, né? Isso que é mais importante. Gostaria também de agradecer, né, mas me parabenizar a Master, parabenizar a diretoria da Master, o conselho de administração, os acionistas, né, aos colaboradores, né, então, porque é um trabalho conjunto, é um trabalho que envolve a todos os níveis da empresa, claro que consolidado pela diretoria, né, o Mário, mas um trabalho a quatro mãos, né, sem o compromisso, sem a dedicação de todos os níveis da empresa, poderia ser um greenwashing. Sim, mas não é. Não é. Então, nós, enquanto Senai, enquanto Instituto Senai de Consultoria, eu fico muito, profissionalmente, fico muito contente em acompanhar essa empresa tão sólida, tão pujante, tão correta, que busca fazer o correto e crescer de uma forma correta e sustentável. Então, agradeço a oportunidade de discorrer um pouquinho, né? E parabenizo a construção do relatório e essa oportunidade aqui de disseminar esse documento. Que bom que tem o Sulicast, né? Então, já falando dessa oportunidade, né? Desse momento de poder compartilhar essas boas práticas, né? Então, Fran, que está aqui nos entrevistando, né? Também parabéns, né? Porque o Sulicast é um momento também de a gente vir aqui e de uma maneira muito ética, muito clara e com muito orgulho de falar de todo esse movimento. Verdade, né? Afinal, uma das nossas práticas culturais é Fazemos juntos e temos orgulho nas nossas conquistas. que legal. Cris, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Ronaldo, da mesma forma, manda um abraço para todos do Instituto Senai que você aqui tão bem representa e nos assessora. E o pessoal que está aí nos ouvindo, nos vendo, né? Acessem desde já, corre lá para o site da Master, acessa o relatório e deixa os comentários se vocês gostaram, né, Cris? Todo feedback ele é bem-vindo, porque vem muito mais relatório, tem muito mais trabalho pela frente, né? Você falou uma coisa bem interessante, né? Ela é uma jornada que ela não tem fim, né? Vocês falaram para nós. E a gente pode dizer que só está começando, né? Com certeza. 32 anos de Master, né? Acabamos de comemorar.
e tem muito mais pela frente. Então, você que nos acompanha, obrigada pela tua audiência. Ative o sininho, receba nosso conteúdo, deixe teu comentário. Até a próxima! Sulicast é uma conversa boa, conteúdo que fica.